fico muito confortável sabendo que eu não tenho horário para terminar. Aí então, você ficar com raiva, você já começa a ficar de agora. E talvez eu vá demorar hoje à noite. Eu vou falar tudo que eu quero falar. Em primeiro lugar, eu estou falando isso porque ninguém me disse a hora de terminar. Se não me disse é porque não tem, né? Irmãos, eu vi o que Adam Max fez aqui e algo saltou no meu coração. Eu queria falar sobre isso antes de entrar no culto. Um bom crente nunca perde uma oportunidade de honrar alguém. Eu não estou falando só de honrar pessoas superiores. Eu estou falando de honrar as pessoas que estão do nosso lado. Podem ser elas superiores ou pessoas que estão abaixo da nossa autoridade. Tenha um coração grato por pessoas que acreditam em você. Eu vou te dizer, nós podemos encontrar tantas coisas em tantos lugares. Se você for em qualquer igreja, você vai receber um abraço, você vai receber uma boa palavra. Mas se você encontrou alguém que acredita em você, que confia na tua vida, irmão, honra a vida dessa pessoa. Nós temos tantas pessoas que nós podemos honrar e muitas vezes nós ficamos pensando, não, essa pessoa já sabe que eu gosto dela. Mas gostar não é suficiente. A Bíblia fala sobre tratar uns aos outros com honra. Se alguém cooperou para o teu crescimento espiritual, seja grato pela vida dessas pessoas. Eu lembro de irmãos aqui que me abençoaram tanto enquanto eu estava congregando em Calcaia. Eu tenho muita gratidão pela vida de Bruno e Carol, pela vida do Cláudio. Eu não vou nem citar para não cometer uma injustiça, de não lembrar de pessoas que foram tão importantes em momentos especiais da minha vida, em momentos em que nem sempre eu acertei, mas graças a Deus, irmãos, Deus é tão fiel, que Ele sabia que nós iríamos precisar dessas pessoas, que Ele disse que nós devemos buscar mesmo pessoas que com o coração puro invocam o Senhor junto conosco. Aí eu lembro de tantas coisas, mas eu queria aproveitar e, se eu não puder lembrar de todo mundo, de fato eu não vou poder. Eu toda vez esqueço, eu não vou cometer esse erro aqui também de tentar fazer e esquecer não. Mas eu queria que você honrasse o pastor Rubem e Mona Lisa. Eu acho que, irmãos, vocês têm um casal tão maravilhoso aqui. O meu coração fica emocionado mesmo. São tantas emoções. Quando eu penso sobre o casal que Deus colocou nessa igreja, e eu sei que não podia ter sido um casal melhor, irmãos. E vocês têm pessoas aqui que vocês podem confiar de verdade. Não é em todo lugar que a gente pode abrir a boca e dizer, vocês têm líderes aqui que são segundo o coração de Deus, mas vocês têm líderes aqui, irmãos, que são tão fiéis à visão, tão fiéis ao Senhor. Você tem motivo, sim, de tirar alguma coisa do seu bolso e de vez em quando contribuir com a vida deles. Não porque eles precisam, mas porque você precisa ser participante da obra que Deus está fazendo através desse casal. Tenho muita gratidão e muita honra por vocês dois. Eu sei que Deus vai fazer tanta coisa através de vocês, não só aqui em Calcaia, mas eu creio que o alcance do ministério de vocês vai tomar, tanto como tem tomado, tantas proporções, através do Rema, através de outras portas, mas que vocês possam ficar fiéis, né, sabendo disso. Rapaz, no Senhor o trabalho de vocês não é vão. No Senhor o trabalho de vocês não está restrito às quatro paredes da igreja de Calcaia. E a graça de Deus vai ficar mais forte para vocês terem um senso de paternidade por outras pessoas. Eu fui a um pastor, amigo meu. Está sendo gravado isso aqui? Só para saber se eu posso falar ou não. Estou brincando, eu posso falar. Eu fui à igreja de um amigo meu e ele falando, rapaz, eu não sei o que é que eu faço. Tem aparecido filhos em todo lugar. Pessoas que eu nem tenho como receber. Não tenho como cuidar de tanta gente. A igreja dele é bem grande. Mas eu lembro de uma mulher que Paulo agradeceu a ela pelo cuidado e pela paternidade que essa mulher exerceu sobre o ministério. Paternidade no sentido, você entende o que eu quero falar, não é nada, é paternidade, cuidado, zelo. E ele disse, essa mulher foi mãe para tantas pessoas e tem sido mãe para mim também. E eu vejo que vocês têm esse coração de paternal pelos membros e por tantas pessoas que eu sei que Deus vai confiar. E Deus está vendo isso. Às vezes lá no centro de cura eu costumo brincar com os meninos que trabalham comigo. E eu repito isso várias vezes no dia. Deus está vendo. Porque Deus trouxe a revelação para mim sobre isso. Às vezes eu ficava com raiva de alguma coisa. E teve um dia que eu estava orando e de repente saltou uma frase no meu coração. Deus está vendo, fica tranquilo. Rapaz, quer saber? Deus está vendo. Agora quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que eu digo é, Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. E a graça dele vem
resposta a isso. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Tem gente que pensa assim, vixe, rapaz, ainda bem que ele não tirou uma oferta para não gastar dinheiro aqui agora. Você está pensando assim, eu vou te dizer, irmão, vale a pena você, quando tiver a oportunidade, investir na vida deles. Não são só eles, e não é só eles que você deve honrar. Existem outras pessoas também, mas eu quero que você entenda de que se você não tem condição de fazer com alguém que tão claramente está te abençoando, você não consegue fazer com outras pessoas também não. Então cuide deles. Facilita o trabalho deles na igreja. Amém, irmão? Eu estou falando algo que vai te fazer crescer. Eu não estou falando algo que vai trazer crescimento apenas para eles, não. Seja uma bênção e não uma maldição na vida do seu pastor. Amém. Glória a Deus. Mateus 16, no versículo 13. Não se preocupe, porque eles não me pediram para falar isso não. Foi de graça mesmo que eu estou falando. Talvez Deus está querendo ministrar alguma coisa para você. Mateus 16, no versículo 13. Está escrito assim: indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e é sobre essa pedra que edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu não vou poder falar só sobre isso hoje à noite, mas uma das coisas que Deus tem me levado a pensar e a falar, por onde a gente tem ido e onde a gente tem tido a oportunidade, é de que você não pode vir para a igreja e esquecer de Jesus. Parece uma coisa contraditória, mas infelizmente muitas pessoas trocaram Jesus por religião. Muitas pessoas trocaram Jesus por rituais. Muitas pessoas trocaram Jesus por pregadores. Muitas pessoas trocaram Jesus por outros amigos. E eu quero te dizer, irmão, se Jesus não tem um espaço no seu coração, ele infelizmente não tem espaço para operar a seu favor também. Jesus é a base da igreja. Eu gosto de pensar como era importante para Jesus saber o que os discípulos estavam crendo naquela hora. Ele perguntou primeiro o que o povo está dizendo de mim. O que é que eles estão dizendo lá fora? E eles trazem a opinião das pessoas. Pessoas divergem sobre a opinião deles a respeito de Jesus. Ainda hoje é do mesmo jeito. Pergunta para eles quem é Jesus. Para as pessoas lá de fora que não receberam Jesus ainda, que não estão na igreja, eles vão dizer ele era um sábio filósofo. Eles vão dizer ele era um líder excelente. E graças a Deus você não vai ver pessoas falando da má fama de Jesus. Jesus tinha uma boa fama. Diga amém. Amém. Jesus tinha uma boa fama. É tanto que quando a mulher ouviu da fama dele, a primeira coisa que ela soube foi que ele tinha poder para curá-la. A fama de Jesus era de alguém diferente. Era diferente dos outros daquela época. Ele curava pessoas que ninguém podia curar. Ele operava milagres quando ninguém mais podia fazer isso. E graças a Deus Jesus continua o mesmo. Aleluia! Mesmo ontem, hoje, para sempre. Nunca vai mudar no seu poder. Nunca vai enfraquecer. Como Manu pregou ontem à noite. Jesus continua tão poderoso hoje quanto foi enquanto esteve andando sobre a terra. Se você tem fé em Jesus, certamente você pode ativar o poder dele para a área que você precisa. Mas isso é outro assunto. Jesus fica interessado sobre o que eles estavam dizendo a respeito de Jesus. Aí eles dizem... Estão dizendo tantas coisas, Jesus. Ele pergunta, o que é que vocês acreditam? E é interessante, irmão, você entender que a sua revelação de Jesus vai produzir resultados para você mesmo. A tua revelação de Jesus não vai fazer de Jesus mais ou menos poderoso. A tua revelação de Jesus vai fazer com que a sua vida seja afetada por ela ou não. Tem pessoas que estão dentro da igreja sem revelação alguma de Deus, ou tendo a mesma imagem que o mundo tem de Jesus. Tem pessoas que você vai conversar com elas e tudo que elas conhecem sobre a vontade de Deus é quando alguém morre. E para elas a vontade de Deus está sempre nos cemitérios. Lá se foi a vontade de Deus quando Deus chama.
Quando Deus quer, é assim. Ou então cumprir os seus dias. Quando os dias acabam, não tem quem escape. Pessoas falam tantas coisas sobre Deus, sobre a vontade de Deus, quando elas deviam ter um pouquinho de cuidado de avaliar se o que elas acreditam ser a vontade de Deus realmente é. Como eu conheço a vontade de alguém? Por aquilo que ela deixou escrito. A Bíblia é a nossa única base de revelação sobre quem Deus é. Amém? As tuas experiências não podem ensinar quem Deus é. Experiências de outras pessoas não devem dizer para você quem Deus é. Eu estou falando isso porque tantas pessoas baseiam a crença delas em Deus pelo que aconteceu com outra pessoa. Deixa eu te dizer, o que acontece na vida de uma outra pessoa é um outro universo que não te cabe. Você não conhece todas as coisas da vida dela. Ah, por que fulano morreu? Não importa porque ele morreu, não é da sua conta. Se fosse, Deus tinha te revelado. E a Bíblia fala em Deuteronômio 29 que existem coisas que nós não vamos saber mesmo. Tem respostas que nós não vamos poder dar, mas uma coisa nós temos certeza. O que está escrito sobre Deus é exatamente conforme está escrito. Deus, ele não permitiria você acreditar em algo diferente ou deixar algo registrado que não fosse verdade. Tudo que a Bíblia fala sobre Deus é o que Deus é. Ele é perdoador, ele é curador, ele é cheio de compaixão e de misericórdia. Salmo 145, 8 diz que a bondade e a misericórdia de Deus permeiam todas as suas obras. O que isso quer dizer? Que mesmo que uma pessoa não seja filha de Deus, ela é só uma obra das mãos de Deus, a misericórdia de Deus ainda assim permeia a vida dessa pessoa. Não, é só para os crentes. Não é só para os crentes, não. Ele é bom porque ele é bom. É a natureza de Deus. Ele é compassivo e misericordioso. Ele é tantas coisas, nós não vamos ter tempo de falar sobre isso. Se você quer pensar um pouquinho mais ou saber mais sobre Deus, pergunta a Carol, ela ensina caráter de Deus, ela vai te ensinar muita coisa boa. Mas eu quero que você entenda, irmão, que você precisa ter uma revelação de Jesus diferente das outras pessoas. Você nunca vai poder afetar alguém com uma coisa que não te afetou. E eu vejo tantas pessoas pregando sobre Jesus sem conhecer Jesus. Tantas pessoas falando sobre Deus sem conhecer Deus. Rapaz, isso não te leva a lugar nenhum. Você precisa conhecer algo para poder falar daquilo. Quando você conhece uma coisa, você fala com mais propriedade. E nem é sobre isso que eu quero falar. Eu estou fazendo uma introdução bem longa, porque eu estou livre no horário. Estou tão feliz por isso. Você não sabe como um pregador fica à vontade quando sabe que não tem horário para terminar. Quem vocês pensam que eu sou? Simão se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá em Lucas, a mesma passagem, Pedro diz, tu és o Cristo de Deus. Em Marcos está escrito, tu és o Cristo. O Cristo significava o ungido, o Messias, aquele que viria em nome do Senhor e traria restauração para Israel. Diga restauração. Restauração em todos os sentidos, inclusive político. De fato, o Cristo veio fazer isso, ele não realizou no começo, mas vai realizar um dia. Agora, existia uma restauração que estava acontecendo em Israel por causa de Jesus. E quando Pedro fala aquilo de Jesus, Jesus diz, bem-aventurado Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso. E eu vou te dizer uma coisa, revelação sobre Deus não vem de outra fonte que não seja o Espírito de Deus. Você não pode conhecer Deus sem conhecê-lo pelo Espírito. Você não pode conhecer a palavra, irmão, simplesmente na literalidade dessas coisas. Você precisa do Espírito Santo te ajudando a entender algumas coisas. Você pode falar grego e hebraico, e se o Espírito Santo não te revelar uma coisa sobre Deus, você vai continuar perdido. Não estou dizendo que não é importante estudar. Eu estou dizendo que o Espírito Santo ele veio com o propósito de revelar Deus e revelar Jesus. Jesus reconhece na hora, não foi carne nem sangue que te revelaram isso. Foi o meu Pai, através do Espírito Santo, trouxe a revelação, eu sou realmente o Cristo. Aí Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra, você sabe disso, tu és Petros, mas sobre essa rocha que eu estou dizendo aqui, a revelação de que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja, e nem as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Existe uma base, e uma base somente para a igreja estar estabelecida. Confiança de que Jesus é o Cristo de Deus. Não existe outro pilar para o cristianismo, irmão. Jesus é o Cristo. Ele é o nosso foco. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A maioria das pessoas tristes e fracas que eu conheço dentro da igreja é porque elas deixaram de olhar para Ele. A maior fonte de pessoas se desviando,
ou eu posso dizer que é a única. Você só vai ver alguém se desviando quando essa pessoa para de olhar para Cristo e começa a olhar para outra coisa, outra pessoa, outra situação, o que ela está passando. Ai, meu Deus, é sofrimento demais. Deus não te chamou para ficar assistindo e sendo alimentado pelo seu sofrimento. Deus te chamou para ser alimentado pela revelação de quem Ele é, e o que Ele é transforma quem você é. Eu vou repetir, revelação de quem Deus é, e o que Ele é transforma quem você é. Não importa o que, como diria na Paraíba, licença da palavra, vou usar um pouquinho da minha raiz paraibana também, não importa o que molesta você seja. Nunca ouviu isso na vida, né? Lá eu falei isso direto. Só um momento de cultura para você conhecer. Viaje a cultura paraibana. Não importa quem você seja. Quando você tem revelação de Deus, você começa a ter revelação sobre quem você é de verdade. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Irmãos, todos os dias nós precisamos alimentar a nossa convicção sobre Deus. Eu estava falando hoje de manhã com os meninos. O diabo vai trabalhar para enfraquecer tuas convicções. O diabo vai trabalhar para concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida enfraquecerem tua imagem sobre Deus, deixarem Deus mais distante, deixarem Deus mais complicado. E o mundo vai trabalhar nesse sentido. Mas é responsabilidade tua fortalecer tuas convicções. A Bíblia fala sobre Abraão, e quando Abraão estava esperando um filho, como ele se comportou. A Bíblia diz que ele não se enfraqueceu na fé, mas ele foi fortificado, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Todo dia Abraão se deparava com uma condição natural. Não podia ter filhos. Mais de 100 anos, a esposa mais de 90. Talvez eles nem tinham mais condição de ter muita atividade entre eles, se você me entende. E todo dia Abraão se deparava com essa condição. Impossibilidade. Diga impossibilidade. Fraqueza. A Bíblia fala até que Abraão teve que crer contra a esperança. A esperança que ele tinha era de piorar. A esperança que o corpo dele transmitia era piorar. Mas ainda assim, Abraão decidiu não ficar fraco na fé, mas ser fortalecido na fé. E deixa eu te dizer, irmão, quando você vem para a igreja e escuta os mesmos assuntos, você não está perdendo tempo não, você está fortalecendo convicções. Convicções que precisam ser fortalecidas diariamente. Quando você para de dar manutenção na sua fé em Jesus, você começa a enfraquecer. Ah, está grande demais, ele não pode fazer não. Não alimenta a esperança do corpo natural, não. Alimenta a sua convicção de Deus. Jesus é poderoso hoje. Jesus faz milagres hoje e Ele continua fazendo, irmão. Nós precisamos alimentar a nossa convicção de quem Jesus é para você mesmo, individualmente. E se eu te perguntasse quem Jesus é para você, o que você responderia? Eu espero que você tenha uma resposta bem clara. Paulo fala muito sobre Cristo. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre ele também. Nós estamos no Acampa em Cristo. Não, a gente está no Acampa em Cristo. E esse nome me fez pensar sobre algumas coisas. Nós estamos em Cristo. Em casa ou aqui acampando. Você está em Cristo. Ele é o nosso lugar de habitação. Ele não é só o lugar de acampamento. Ele é o lugar de permanência. Se nós estamos em Cristo, nós precisamos saber onde Ele está e o que Ele pode fazer por nós. Eu tenho uma mensagem hoje à noite. E eu tenho cuidado de não atrapalhar Deus no que Ele quer fazer na sua vida. Mas eu preciso que você escute a mensagem. Então não se permita dormir. Você vai perder muita coisa importante se você fizer isso. Então fique vigiando para você não perder a mensagem de hoje à noite. Abre sua Bíblia comigo em Efésios no capítulo 1. Efésios capítulo 1. Está escrito assim: desvendando-nos, Efésios 1, 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Irmãos, que maravilha saber que a vontade de Deus era um mistério que não está mais oculto. Foi revelado. Colossenses 1 diz que essa era a nossa esperança da glória. É a esperança da glória. O mistério que foi revelado, Cristo revelado em nós. E ele diz, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera onde?
Em Cristo Jesus. Ou, como diz a Bíblia NVI, nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Diga, bom propósito. Você não sabia o que era beneplácito, você já está saindo edificado hoje à noite. Beneplácito da sua vontade é o bom propósito da sua vontade. O propósito de Deus é benéfico, não é destrutivo, não é de morte, é um bom propósito. E ele diz que ele desvendou o mistério da sua vontade em Cristo Jesus. Diga, em Cristo Jesus. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que isso quer dizer? Jesus Cristo veio ser a conexão entre o que é celestial e a terra. Ele veio ser a porta dos céus para a terra. Ele veio ser a conexão entre a vontade de Deus e o que o homem vivia. Irmãos, Jesus é a nossa conexão com Deus. Nele estão ocultos todas as riquezas e sabedorias de Deus. Tudo que Deus é, tudo que Deus tem e tudo que Deus pode estão em Cristo Jesus. Ele é o reservatório de todas as bênçãos. E mais do que isso, ele é o reservatório que veio nos revelar o Pai. Em Jesus habita tudo que nós precisamos. A Bíblia fala que nele tem a plenitude da divindade. A Bíblia fala que ele é o ponto onde converge os céus e a terra. Tantas pessoas vivem e dizem, rapaz, eu queria alguma coisa de Deus. Eu vou te dizer, tudo que você precisa de Deus está em Cristo. Efésios 1:3 diz que bem-aventurado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais, nos lugares, toda sorte de bênçãos espirituais, nos lugares celestiais. Onde? Onde, irmão? Diga, em Cristo. Cristo é tudo que você precisa. Cristo é o poder de Deus disponível para te ajudar. Cristo é a sabedoria de Deus disponível para você. Lá em 1 Coríntios, se não me engano, no capítulo 1, você não precisa abrir não, vou só citar para você. 1 Coríntios 1:30 diz que diz assim, vós sois dele em Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Sabe de uma coisa, irmãos? Tudo que nós precisamos e que muitas vezes nós estamos clamando a Deus, Ele já nos concedeu em Cristo Jesus. Porque nele reside tudo que precisamos. Um dia a Bíblia fala que nós vamos habitar em um lugar que não vai precisar de sol, porque Deus vai ser o nosso sol. Um dia nós vamos habitar em um lugar onde não vai haver lágrima. A Bíblia fala que vai ser enxugado de cada rosto as lágrimas. A Bíblia fala que não vai existir morte, nem vai existir sombras, porque Deus vai ser tudo em todos. Esse lugar é em Cristo. Eu só quero que você entenda. Um dia nós vamos entrar fisicamente nesse lugar, mas espiritualmente você já está lá. É isso que é a coisa, se você entender isso, acabou-se, a sua vida não vai ser mais a mesma. Se você entender, irmão, que espiritualmente você está em um lugar onde você tem tudo que você precisa, tudo o que você precisa, é entender o que a Bíblia fala e tomar posse dessas realidades pela fé. Irmão, isso muda a vida de qualquer pessoa. Eu não vou implorar para Deus as bênçãos se Ele já me deu tudo em Cristo. Paulo escrevendo para os Coríntios, ele disse, irmãos, eu não estou falando das coisas aqui da terra e brigando por isso não, porque tudo já é vosso. E tem pessoas que acham a mensagem da gente difícil. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Em Jesus existe tudo que eu preciso. Eu preciso estar nele e ele está em mim. Acabou o papo. Eu não tenho mais nada a ver com as coisas aí de fora. E é sobre isso que a gente vai falar, estando em Cristo Jesus, sabendo que ele é tudo que você precisa saber de fato onde você está. Quando você vai para um shopping, tem aquelas placas lá de identificação das lojas. A primeira coisa que aquela placa sinaliza é onde você está. Porque sem saber onde você está, você não vai a lugar nenhum. A sua vida espiritual é do mesmo jeito. Eu vejo pessoas que infelizmente passam-se os anos e eles continuam da mesma forma. É triste ver gente assim. Eu vou te dizer, é porque existe pouca revelação de estar em Cristo Jesus.
Estar em Cristo vai te dar uma noção de destino e de como chegar no seu destino. Em Cristo, Deus decidiu te dar tudo o que você precisa e todas as condições para que você possa viver uma vida bem-sucedida nele. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, ou em Isaías, perdão, capítulo 53. A partir do versículo 1. Isaías 53, 1. Escrito assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Eu vou parar por aqui e te lembrar disso. O braço do Senhor é revelado para quem crê. Isaías começou a... Irmãos, isso era um profeta pregando no meio de uma geração que não ouvia as palavras dele. Até porque Isaías, ele pregava algo que não condizia com a realidade das pessoas. Ele via pessoas presas e ele dizia: vem aí um que vai trazer libertação. Pessoal, tá bom, Isaías. Todo mundo doente. Isaías dizia: vem aquele que vai levar sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O povo dizia: tá bom, Isaías. Basta. Está falando tanta coisa que não combina com a minha vida. É exatamente como algumas pessoas se sentem quando nós pregamos a palavra da fé. Está falando tudo que não tem nada a ver com a minha vida. Minha vida está totalmente desgraçada. Eu vou te dizer a chave para que você possa mudar de vida. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isso é uma pergunta que te faz pensar. Se você puder crer na pregação do Evangelho, o braço do Senhor vai se mover a teu favor. E o braço do Senhor é suficiente para te tirar de qualquer situação adversa, de pecado, seja lá o que possa estar acontecendo com você. O braço do Senhor pode te tirar daí. O braço do Senhor pode te colocar em um lugar alto. O braço do Senhor, de fato, está disponível hoje à noite para trazer para você o que quer que você precise. Você só precisa acreditar. O mais difícil ele já fez em Cristo Jesus. A tua parte agora é acreditar na obra de Jesus. Porque se Jesus morreu por todo mundo, tanta coisa está acontecendo no mundo. Existem tantas pragas, existe zika, existe sei lá o quê. Eu vou te dizer, porque infelizmente nem todos os reinos do mundo ainda estão nas mãos de Jesus. Um dia vai estar. Apocalipse diz que os reinos do mundo vieram a ser do Senhor, falando sobre o futuro. Significa que se os reinos vieram a ser, eles não eram. Satanás é o Deus desse século. Ele quem está tentando te matar o tempo todo. Eu vou te dar uma boa notícia. Se você antes ficava com medo, quando alguém dizia que o diabo estava querendo te matar, você pode começar a ficar feliz. Porque se você não morreu, é porque a mão de Deus está guardando a sua vida. E você pode confiar nas misericórdias que se renovam a cada dia. Se nós não somos consumidos, é porque alguém tem misericórdia e as misericórdias dele são muito maiores do que as obras do diabo para nos destruir. A misericórdia de Deus é maior do que todo o poder do diabo para tentar te matar. Tem gente que pensa: rapaz, escapei mais um dia. Você escapou por causa da misericórdia de Deus. É porque tem alguém te protegendo. Ah, irmão, o diabo não mata os incrédulos. Por quê? Porque ele gosta dos seguidores. O diabo não gosta de seguidor, não, irmão. Se o diabo pudesse, ele matava era todo mundo. É porque existe misericórdia de Deus sobre os perdidos também. Misericórdia. O diabo não é, irmãos, como muitas pessoas que vivem de férias, não. O diabo está trabalhando mesmo, pesado. Mas nós não estamos aqui falando para você ter medo do diabo. Eu estou falando para você ficar feliz pela misericórdia que tem te guardado. É a mão de Deus. Tem tantas pessoas que pensam: eu não tenho um livramento para contar. Graças a Deus. Porque livramento é quando você escapa. Diga amém. Vai lá, me ajude. Livramento é porque você escapou. Você pode saber, pode não saber. Mas a mão de Deus está te guardando. Vamos lá. Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Você sabe que um renovo é quando você vê um tronco seco, sem condição de ter vida, e de repente um ramo começa a brotar. Aquilo é um renovo, um ponto de vida em um lugar que só havia morte. E graças a Deus, Jesus surgiu exatamente dessa forma, onde só havia morte.
Ele veio trazendo vida. Não importa onde você tinha morte, Jesus veio trazer vida para você. Talvez você se sinta exatamente nessa condição. Jó disse: pode por acaso esse tronco, depois de cortado e morto, brotar alguma coisa? Ele disse: ao cheiro das águas, e vai viver como uma planta nova. Eu creio que a unção hoje à noite vai te fazer brotar em áreas da sua vida, só por causa desse cheiro das águas. O Espírito de Deus, você pode começar a florescer hoje à noite. Você crê nisso? Versículo 4, vamos lá. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Tomou significa levar embora, é uma palavra grega nasa, significa pegar sobre si e levar embora. Versículo 5 ele disse: Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviando pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu quero só que você pense um pouquinho comigo. Ele tomou as nossas enfermidades e Ele levou as nossas dores. Tomar, eu disse que é levar para longe. Levar significa carregar sobre si. Se você for ver no Antigo Testamento, eles tinham 2 bodes. Um bode que morria, um cordeiro que morria, perdão, e o seu sangue era vertido, e aquele sangue servia para cobrir pecados. Um outro bode, ele era colocado no meio do arraial, e o sumo sacerdote colocava as mãos sobre ele e transferia toda a culpa do povo para aquele bode. E eles soltavam o bode para que ele corresse até o deserto e morresse lá sozinho, abandonado. E Jesus veio ser o cumprimento, a substância dessas 2 sombras. Jesus levou sobre si as nossas dores, tomou para Ele. E Ele carregou as nossas enfermidades na cruz, levando para longe de você. Nós temos direito a perdão e cura. São 2 coisas que fazem parte do sacrifício de Jesus. Ele tomou sobre si o castigo que deve trazer paz para você hoje. E eu vou te dizer uma coisa, irmão. Você nunca pode estar livre da obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu estou falando esquecido. Isaías 53 não pode se tornar para você um capítulo do passado, não. Isaías 53 tem que ser um capítulo que acompanha a sua vida para o resto dos seus dias. É por causa da obra dele que nós temos justiça diante de Deus. Nós não vamos falar muito sobre isso, mas justiça é uma condição de estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem inferioridade. Livre da culpa que o pecado pode trazer, com condição de ouvir Deus e de saber que você é aceito por Ele. Saber que Deus não vai ficar analisando tua ficha, Ele já te perdoou em Cristo Jesus. Cristo carregou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados e as nossas enfermidades. Aí lá no versículo 10, ele diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E algumas pessoas perguntam se Deus tem prazer em doenças e enfermidades. Eu vou te dizer, irmão, o prazer que ele teve foi de fazer isso recair sobre Jesus, para que não tivesse que cair sobre você também. Eu disse que o segundo cordeiro que era enviado tinha que morrer sozinho no deserto. A Bíblia fala que Jesus disse na cruz do Calvário: Deus meu, por que você me desamparou? E eu vou te dizer por que Deus desamparou Jesus, para que Ele não precisasse desamparar você por causa dos seus pecados hoje. Os teus pecados não são mais contados sobre você. Quando você crê em Jesus, você recebe a obra que Ele fez na cruz do Calvário. Vamos lá no versículo 10. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, diga conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu quero que você só, para resumir todo esse capítulo, e lembrar do que Jesus fez por você.
Antes de estar nesse lugar onde tudo converge nele, céus e terra, ele precisou sofrer e ele precisou levar a nossa punição. E a Bíblia fala como Jesus fez isso. Lá em Hebreus, no capítulo 12, diz que Jesus, ele não teve a vergonha como o fator principal. Ele não tomou a vergonha como a causa de não ir para a cruz. Pelo contrário, ele substituiu a vergonha de ir pela cruz pela alegria que lhe estava proposto. Existia uma alegria proposta para Jesus. E qual era essa alegria? O versículo 10 diz: ele vai ver o penoso trabalho da sua alma e vai ficar satisfeito. O penoso trabalho da alma de Jesus não foi para voltar a ser Deus, porque ele já era desde o princípio e não precisava deixar de ser. A alegria de Jesus não era voltar para o trono de Deus, irmãos, porque ele não precisava ter saído de lá. A alegria de Jesus era olhar para a sua posteridade. E eu vou te dar uma boa notícia: você é a posteridade para quem ele olhou. Ele viu o que o diabo havia feito na nossa vida, mas agora ele começou a ver não mais a obra do diabo, ele começou a ver a obra que foi realizada na cruz do Calvário, tomando parte na sua vida, perdoando os seus pecados, sarando as suas doenças, mudando a sua vida, irmãos, de uma desgraça para uma vida cheia das riquezas e da sabedoria dele em você. Ele te viu e ele viu que valia a pena. Abre lá em 1 João no capítulo 4. Eu estou já terminando a introdução. 1 João capítulo 4, versículo 9. Está escrito assim, versículo 8 é o versículo que João diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é, diga, Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, diga, em nós. Eu gosto desse texto. Nisso se manifestou o amor de Deus em você. Em quê? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Para o quê? Vivermos por meio dele. Ou vivermos, ou por meio dele vivermos. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito para vivermos por meio dele. Nisso se manifestou o amor de Deus por nós. Em que se manifestou o amor de Deus por você? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito para que você vivesse por meio de Jesus. João 1 diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 1 João no capítulo 1 diz que a vida se tornou manifesta. Ele é o verbo da vida, a palavra que trouxe vida. Espero que você esteja absorvendo alguma coisa. O futebol não tenha te atrapalhado. Eu estou vendo que o futebol atrapalhou alguns aqui. Você tome cuidado na sua vida, que você veio para o acampamento para ouvir algo de Deus e não para jogar bola. Amanhã, se você precisa fazer alguma atividade de manhã para ficar bem acordado para o culto, não fica com essa cara de velório que você está agora, não. Ok, foi uma exortação extra aí. Ou então ajeite a cara de velório agora e está tudo bem, eu perdoo o futebol. Não, eu estou com raiva não, está tudo bem. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, para vivermos por meio dele. O amor de Deus foi manifesto para você ou em você, para que você possa viver por meio de Jesus. Essa é a única vida que você deve viver. Mas ele continua dizendo: nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus se manifestou em Deus ter dado Jesus para você viver por meio dele. E o amor de Deus consiste no fato dele ter te amado quando você não amava. No fato de você não merecer o amor que ele tinha por você. Mas ainda assim, ele deu Jesus para que você vivesse por intermédio dele. Versículo 16, ele disse: nós conhecemos e cremos. Diga, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Glória a Deus. São duas coisas diferentes. Algumas pessoas até já ouviram: Jesus te ama. Elas já ouviram alguma coisa a esse respeito, mas muitas pessoas não acreditam nisso. Conhecer é diferente de crer. Deus quer que você crê no amor que ele teve por você. E ele quer que você entenda que o amor dele foi manifesto no fato dele ter enviado Jesus para que você viva por meio de Jesus. Você vai ver 130 vezes na Bíblia Deus falando sobre em Cristo. Alguma coisa que você tem nele. A Bíblia fala que ele se tornou justiça para nós, que ele se tornou cura para nós,
ele se tornou sabedoria para nós. Ele veio, irmãos, mudar completamente o rumo da nossa vida. Completamente. Agora, tudo isso só vai acontecer a partir do momento que você acredita no que ele fez e acredita nele. Você pode mudar quem você é, não porque você acredita em você, mas porque você acredita no amor que Deus tem por você, enviando Jesus e fazendo com que você estivesse em Cristo. Lá em Filemão, abre lá comigo, capítulo 1, só tem um capítulo mesmo. Está escrito assim, vou ler na Bíblia NVI. Filemão 1, 6. Eu oro para que a comunhão que procede da tua fé seja eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. A Bíblia Amplificada diz, eu oro para que a participação da tua fé possa produzir pleno conhecimento e apreciação e entendimento de toda coisa boa que nos pertence na nossa identificação com Cristo e com a sua glória. Que a tua fé seja eficaz no pleno conhecimento. Diga pleno conhecimento. Algumas pessoas até se afadigam lendo a Bíblia. Estudam tudo que elas poderiam estudar. Mas elas esquecem de estudar o que é mais importante. Tem uma coisa que é mais importante. Eu vou te dizer coisas que são práticas para a sua vida, você deve estudar. Uma delas deve ser quem você é em Cristo. Irmão, você precisa descobrir onde você está. Você precisa descobrir quem você é. Você não é a sua carne, você é o seu espírito. Seu espírito nasceu de novo. Jesus realizou uma obra para que você não fosse mais aquela velha criatura. Você é muito mais bonito em Cristo. Porque sem Ele, a desgraça é feia. Eu não estou falando fisicamente, eu estou falando no caráter, nas atitudes, no procedimento. Irmãos, nós vamos ser jovens diferentes. Eu não sei qual é a tua expectativa. Eu estou ouvindo aqui porque eu espero afetar a sua vida positivamente, para que você decida viver o Evangelho fora daqui e ser uma bênção. Você não vai conseguir fazer isso se você não entender que a tua identidade agora tem a ver com Cristo e não com quem você era. A tua identidade foi rasgada. Você não é mais aquela velha pessoa. Você tem um bem que te pertence em Cristo Jesus. E a primeira coisa que você precisa entender é que Jesus se identificou com a tua morte para que você se identificasse com a vida dele. Romanos 6, no versículo 4. Nós fomos sepultados com ele no batismo pela morte. No batismo, ou na morte pelo batismo. Para que nós ressuscitássemos também agora em novidade de vida. Novidade de vida, diga novidade de vida. Eu não sei se o que algumas pessoas têm vivido dentro da igreja, elas acham que é novidade de vida. Mas novidade de vida significa você ter hoje coisas que você não tinha antes. E essas coisas, elas precisam ser parte de quem você é. Hoje de manhã eu falei para os meninos, enquanto eu estava falando sobre pureza, que a nossa vida é como se fosse um filtro. Nós estávamos, aquele filtro de barro antigo. Você coloca uma água lá, vai ser filtrada, vai cair em um depósito. Depois alguém vai lá e tira aquela água que está dentro, né? Vai sair através de uma torneira. E nós precisamos substituir o que nós colocamos para dentro, para que nós possamos também reproduzir aquilo de forma diferente. Você precisa entender quem você é em Cristo. E você precisa falar o que você é em Cristo. Você precisa mudar a sua confissão, se você deseja viver o que Deus tem para a sua vida. Tantas pessoas, elas vivem a vida delas dentro de uma caixa, porque elas estão limitadas pelas falhas que elas têm, pelo que elas pensam sobre elas mesmas, pelo que elas falam sobre elas mesmas. E eu vou te dizer, Deus quer quebrar essa caixa porque foi para isso que Ele mandou Jesus. Para que você não vivesse mais limitado a ser o velho homem, aquela desgraça que não sabia mais como viver de forma correta. Jesus foi enviado para quebrar essa caixa e te fazer entender que agora você é uma nova pessoa totalmente diferente. E é por isso que Deus escreveu um livro desse tamanho, para que você fosse apresentado a você mesmo. Se você não entende isso pela fé e assimila quem você é, você vive como era no passado. Mas se você entende o que você é em Cristo Jesus agora, a sua vida começa a mudar. Você vai ver isso acontecendo com tantas pessoas, inclusive com Paulo. Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 15, eu nem era considerado para ser apóstolo, eu não tinha cacife para isso.
Eu não tinha pedigree de ser apóstolo, eu perseguia a igreja. Eu matava cristãos, eu me alegrava com a desgraça na vida deles. E talvez você tinha uma vida errada em outro sentido. Talvez você até tenha tido uma vida errada por pensar que a sua vida era certa. Tem gente que é assim, que acha que era tão bom que podia alcançar a salvação pelas próprias obras. Já está vivendo errado, está fora. E é o tipo de gente mais difícil de ser ajudada. Gente que pensa que não precisa ir para o médico. Falando de Jesus. Gente que pensa que não precisa. Mas, irmão, independente de quem você era, Deus te fez uma pessoa totalmente nova em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,14. Se você está em Cristo, você é uma criação diferente. Você é de uma espécie diferente. Existe uma Bíblia em inglês que diz que se você está em Cristo, você agora é uma espécie totalmente nova. Não adianta o que alguém pode dizer de você, irmãos, ele não conhece a tua espécie é nova. Alguém pensa assim, não, olha, deixa eu te dizer, cara, não funciona não. Eu conheço, não, você não entendeu não. Eu sou de uma espécie nova, você não conhece a minha espécie não. Não, você é gente, você é humano, e daí? Eu sou gente, sou humano, mas estou em Cristo. É uma espécie nova, nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram e agora para você começou tudo novo. Agora, uma vez que tudo é novo, você não pode viver mais daquele jeito. Você precisa começar a se identificar com Cristo nas suas confissões também. Manu citou ontem em Gálatas 2:20, quando Paulo fala aquela frase que todo mundo conhece. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmão, que isso hoje à noite, em nome de Jesus, pare de ser uma música do Fernandinho para você. Fernandinho já é mais velho, né? Eu estou no acampamento de jovem. Eu vou começar a me atualizar das músicas para falar uma coisa mais recente. Na minha época isso era novidade, né? A música do Fernandinho. O pessoal ainda canta, né? Tem gente aí que não conhece também não. Tu também é velho. A vida que eu vivo agora, eu não vivo mais a vida que eu vivia. Eu vivo uma vida pela fé no Filho de Deus. Porque quando eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé na obra dele. Na cruz, ele transformou a tua vida da água para o vinho. Irmãos, essa é a dificuldade. Se você entender isso, você já entendeu tudo. A questão não é o que você vai fazer, é o que ele fez. Ei, irmão, a questão não é o que você vai fazer para Deus te abençoar. Não é o que você vai fazer para mudar. Minha força, minha capacidade. Não é isso não, irmão. É a obra que foi realizada na cruz do Calvário. Você precisa se animar com aquilo que a Bíblia fala ao teu respeito. E eu consigo ver a fé de alguém quando eu vejo as atitudes dela. Fé é manifesta nas obras também. Se uma pessoa, irmão, acredita em uma coisa, a vida dela vai vibrar com aquela verdade. Eu não estou falando só de zoada na hora do culto. Eu estou falando sobre uma pessoa que vive na intensidade daquilo que acredita. Se você acredita que Jesus é a tua paz, você não vai viver desesperado. Pessoa arrancando os cabelos. Ah, meu Deus do céu, está difícil demais. Aí alguém vai dizer para ela, irmã, Jesus é a tua paz. Eu já sei que Jesus é minha paz. Sabe, mas não acredita. Quando Jesus se torna a sua paz, você pode até ficar chocado com alguma notícia que chegue. Mas a primeira coisa que vai saltar de dentro de você é a convicção que você fortaleceu. Aí entra a sua parte, irmão. Não é mais a parte de Jesus te encher de revelação. Ele já fez a obra e ele enviou o Espírito Santo para fazer isso agora. É trabalho seu pegar as Escrituras e deixar que o Espírito Santo te revele quem você é. Porque quando o Espírito revela Jesus, o Espírito está revelando você também. A sua identificação agora não é mais, irmãos, com o seu passado, com a sua família, com as mazelas que você carregou. Talvez muitos aqui tinham um sentimento de inferioridade. Talvez você tinha uma
doença que era genética, que alguém disse, olha, o teu bisavô teve, o teu avô teve, teu pai teve, talvez você vá ter. E eu quero te dizer que a tua identificação não tem que ser com fatores genéticos. A tua identificação tem que ser com quem Jesus é. Jesus é a sua vida, irmão. E quando Ele se manifestar... Eu vou continuar isso na pregação de amanhã, talvez a gente fale sobre isso. Mas eu quero que você entenda, a tua identificação precisa ser com Jesus. Por isso Jesus enviou o Espírito Santo para revelar quem Ele era. Paulo fala, agora sim o mistério que estava oculto foi revelado. Quem revelou o mistério para Paulo? O mistério era Cristo em nós, a esperança da glória. Mas foi por causa da obra do Espírito Santo. E hoje nós temos as Escrituras. E nós perdemos tanto tempo no Facebook. Quando nós devíamos estar investindo a nossa força. Eu achei que alguém no Facebook, ele estava entregando assim. Nós precisamos investir força mesmo para descobrir quem nós somos. E como Johnson falou hoje de manhã, as pessoas querem dizer que elas são de Cristo porque elas vestem uma roupa de Cristo. Não estou falando de se revestir de Cristo, não. Estou dizendo de se vestir com a camisa evangélica. Eu uso calças evangélicas, eu sou evangélico. Eu uso sandálias evangélicas, eu sou evangélico. Eu tenho uma bandana dizendo que eu sou louco por Jesus. Isso me faz ser diferente. Maravilhoso se você tem a banana, a cueca, as meias, a pulseira, o cabelo escrito Jesus, uma tatuagem dizendo eu amo Jesus mais que tudo nos peitos. Mas o que vai mudar a sua vida é a sua identificação com Jesus. Você pode se vestir de crente e na hora de andar em amor, andar segundo a carne. Você pode se vestir de crente e na hora de impor as mãos sobre alguém que está doente, você tem medo. A tua identificação é com a vida de Jesus. Pode ser que no meio da multidão você seja só um no meio da multidão. Faz mal não, Jesus também era. Para alguém identificar que Jesus era Jesus, alguém teve que mostrar, porque ele parecia com todo mundo, ele estava normal. Para Judas saber quem era Jesus, ou para o pessoal que ia prender Jesus saber quem era Jesus, Judas teve que dar um beijo nele. Fica olhando que eu vou dizer quem é o cara que vocês têm que prender. Jesus era igual, fisicamente, estereótipo. Mas ele portava uma vida zoe diferente nele. Que um dia viria a fazer parte da sua vida também. Tudo bem se você quer se vestir do jeito que você gosta, eu também gosto de me vestir do jeito que eu gosto. Não vejo problema nenhum nisso. Mas a tua diferença de vida é Cristo brilhando em você. A consciência de que agora você não é mais a desgraça que você um dia foi. Deixa Deus revelar para você quem você é hoje. Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 16. Vamos ler só 2 textos falando sobre isso, para a gente avançar um pouquinho mais. João 16, no versículo 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. Ele me glorificará. Diga, ele me glorificará. Porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Abre lá em 1 Coríntios 2, no versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Diga mistério. Qual era o mistério? Cristo em nós, a esperança da glória. Outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Diga, nossa glória.
Sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se o diabo soubesse qual era o plano de Deus na redenção, ele não teria matado Jesus. Amém? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Para que nós conheçamos o que, irmão? O que por Deus nos foi dado gratuitamente. Para que a obra do Espírito Santo? Algumas pessoas acham que nós estamos querendo pregar um evangelho melhor do que o da Bíblia, mas eu quero te dizer que esse é o da Bíblia. O Espírito Santo foi enviado para te revelar o que já aconteceu com você e que você já tem de forma gratuita. Tantas pessoas vivem a vida perdidas, sem saber para onde vão, o que vão fazer, qual vai ser o destino delas, quando na verdade de forma gratuita Deus já disponibilizou o Espírito Santo para revelar para você qual a vontade de Deus, aquela que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas que Deus está pronto para revelar para você. Deus está pronto para te entregar os dias que você não sabe a respeito do teu futuro. Deus está pronto para entregar para você o que você precisa saber, para que o diabo não te pegue de surpresa, para que as circunstâncias não te peguem de surpresa. Você só precisa desejar saber. O problema é que muitas pessoas ficam preguiçosas espiritualmente e esperam que os outros falem para elas o que elas precisam ouvir. É por isso que infelizmente nós gostamos tantos dos profetas que nós esquecemos da Bíblia. Mas eu creio que nós somos uma geração diferente, que vai começar, irmão, a não depender das outras pessoas para fazer com que a nossa vida espiritual esteja bem, mas nós vamos começar a entender quem nós somos em Cristo Jesus. Aí nós vamos nos tornar mais poderosos. A Bíblia fala lá em Daniel que um povo que conhece Deus e conhece o seu Deus vai ser ativo e vai fazer proezas. Daniel nem sabia do que estava falando, mas imagina o que nós podemos fazer quando nós entendemos quem Deus é, e nós entendemos quem nós somos nele, e nós entendemos tudo que ele nos deu gratuitamente. Você não pagou pela salvação, você não pagou pelo direito de ter uma vida nova, você não pagou pelo direito de conhecer a Deus de forma íntima, mas Jesus te deu 0800. E o Espírito de Deus, ele está aqui para te ajudar a entender o que você já recebeu no 0800. Desculpa se eu estou gritando, eu gosto de gritar. Eu fico animado, eu não sei você, mas eu fico animado por saber que tem uma coisa sobre mim que eu não sei ainda. Mas o Espírito Santo está trabalhando para conseguir me ajudar. Eu lembro de uma mulher que chegou para orar, para pedir oração para o pastor Bud. Eu cito isso, talvez já tenha citado, mas como se diz, quem está pregando sou eu, você vai ter que ouvir, não tem opção. A mulher chegou para falar com o pastor Bud porque estava doente. Disse: pastor Bud, ore por mim, ore para que Deus me abençoe. Ele disse: irmã, ele já está fazendo o melhor que ele consegue. Ele está fazendo o melhor que dá, irmã. Você precisa deixar ele te ajudar. Ele está fazendo o melhor que ele consegue. É nosso trabalho. Diga: é meu trabalho. Deixar que Deus possa me ajudar. Como eu vou fazer isso, irmão? Deixa Deus te revelar algumas coisas que você já tem no 0800 e que você não está aproveitando. É um desperdício vir para um lugar maravilhoso como esse, não aproveitar a piscina, não aproveitar os jogos. Eu estava brincando, não tenho nada contra o futebol, não. Eu tenho contra alguém dormir no culto. Amém. Deixa a palavra para a meditação da igreja. Não desfrutar. Veio, mas não aproveitou nada. Tem gente que vai chegar no céu e vai ter essa decepção. Quer dizer que tinha ar-condicionado, Jesus? Tinha e você não usou. Piscina, tinha e você não usou. Cura, salvação, uma vida diferente, uma vida no Espírito. Uma vida cheia do poder do Espírito Santo, que Manu estava pregando ontem, é a mensagem que tem ardido no nosso coração, irmão. O poder de Deus está sendo subutilizado dentro da igreja. Ele continua tão poderoso como antes. Ele tem poder de ressuscitar até morto se for necessário. Não acredita não, cara. O povo não acredita hoje ainda, bicho. Irmão, ele tem poder de ressuscitar morto se for necessário.
O poder está disponível. O problema é que a gente não quer sair do barco, a gente quer ficar onde é confortável. Jesus já disse, vem, faz a tempo. Jesus já disse, vem, faz a tempo. Ah, Jesus andando sobre as águas é maravilhoso. Maravilhoso é ele ter dito que você podia ir junto e andar com ele. Você não está entendendo a mensagem ainda não. Tem que pregar mais 50 minutos para você entender isso. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas em palavras, versículo 13, palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, irmão, esse é o ponto da questão. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura. E de fato, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tem pessoas que eu conheço que são profundamente incomodadas com o evangelho que a gente prega, porque elas preferem ouvir alguma coisa que acalente o sofrimento delas. Bichinho, coitadinho. Tá no paraibano. Tadinho. Tá entregue a uma vida, rapaz, e agora? O que nós vamos fazer? E agora, quem poderá nos defender? O evangelho, irmão, é loucura. Você está doente, pode sair curado hoje à noite. Você estava com a sua vida, o seu caráter totalmente bagunçado, pode sair 100% hoje à noite. Não, isso é loucura. Fica na loucura. Eu prefiro acreditar na loucura porque eu sei que funciona. Tem funcionado para mim. E eu quero ver funcionando mais até o dia de Cristo. Agora não é com a mente natural, é simplesmente crendo com o coração. Eu vou ler mais 2 textos para a gente encerrar, eu acho. Bora lá em 1 João, capítulo 5. Gálatas 2, Paulo disse, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu não vivo mais na carne. Jesus veio para que você não vivesse mais uma vida na carne, irmão. Ah, eu vou entrar na carne, eu vou viver na carne, vou fazer isso na carne. Irmão, você foi livre disso. Não se coloque mais como um mundano natural que não aceita as coisas do Espírito, não. Você foi pago para andar no Espírito. Você não sabe quando alguém vai precisar da sua ajuda. Você não sabe quando alguém vai precisar de uma manifestação do Espírito Santo. Você já pensou se Jesus estivesse andando no meio da multidão, sendo tocado por um monte de gente, chateado com eles, e na carne? O povo não me deixa nem andar aqui, mas eu estou indo curar a filha do homem lá. Na versão cearense. Eu querendo andar, mas esses caras aqui me impedindo aqui, me atrasando. Mas Jesus não estava na carne, ele estava no Espírito. Quando a mulher tocou nas vestes, pum, poder entrou em operação. Nós não podemos nos dar o direito de andar na carne. Você não sabe que hora alguém vai precisar do poder em operação. O poder de Deus está aqui hoje à noite. Talvez você não esteja vendo ou sentindo. Mas esse lugar está cheio do poder de Deus. Cheio. Saturado com a glória de Deus. Agora, você não pode receber isso na carne, irmão. Não espera que as coisas aconteçam de forma carnal, não. É pela fé. É no Espírito. Ele disse no versículo 11, 1 João 5:11, o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Oh, glória a Deus! Eu não sei você, eu consigo lembrar da miséria de vida que eu vivia, e de tantas coisas que o diabo quis fazer comigo, mas Jesus veio para me dar vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho, que hoje está em mim, e eu estou nele. Eu não estou provando uma gota da vida eterna, eu estou na fonte. Jesus é a fonte da vida eterna. Versículo 12. Aquele que tem um filho tem a vida. E quem não tem um filho, não tem a vida. Teve um homem que disse uma frase que eu quero só que você... Eu vou repetir para você, vou ler isso. Ele disse, vida eterna não é simplesmente vida que dura para sempre. É verdade que o Novo Testamento nunca esqueceu que Deus prometeu ressurreição dos mortos. Mas essencialmente, vida eterna não se trata de duração, mas de qualidade.
O forte da vida eterna não é a eternidade em si, mas é o tipo de vida que está incluso nela. A vida eterna é uma injeção de algo do reino da eternidade no reino do tempo. Vou repetir. A vida eterna é uma injeção de algo da eternidade no reino do tempo. É algo da vida de Deus vindo para a vida humana de alguém. Vida eterna é um material divino. Não vou mais pregar não, já tá bom. Vida eterna é um material divino que foi injetado dentro de você, no seu espírito agora. Quando está todo mundo pecando, eu não preciso viver uma vida de pecado, eu tenho vida eterna dentro de mim. É muito melhor. É muito melhor do que o pecado, é muito mais satisfatório do que o pecado, é muito mais prazeroso do que o pecado. Quando todo mundo está clamando morte, está zika, está solta em todo lugar, todo mundo está pegando zika, eu não vou pegar zika, eu tenho vida eterna dentro de mim. Jesus veio trazer saúde, eu não preciso ficar com medo. Não sei se tem alguém grávido aqui. Só ela, né? Não tem problema não. Todo mundo com medo de zika. Eu estou em Cristo. Eu tenho vida eterna. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Eu tenho vida eterna. Vida eterna. Vida eterna vive em mim agora. Se alguém disser, irmão, onde eu vou encontrar a vida eterna? Jesus disse, se crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vida eterna está em você por causa da obra de Jesus. O que você precisa fazer? Você precisa entender que agora você é uma janela do céu nessa terra. Deus está pronto para liberar as riquezas gloriosas que estão em Cristo através de você, irmão. Dentro de você, no seu espírito, tem um cofre cheio de tudo que você precisa. A tua confissão desse fato vai fazer com que ele se torne uma verdade vivida. Confessa quem você é em Cristo. Na hora que vier o pecado, você estiver querendo ceder, você lembra, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você não para estudar a justiça depois que pecou, você estuda a justiça para não pecar. Ixi, eu pequei, agora vala-me Deus. Não, eu não preciso viver uma vida de pecado mais não. Ah, irmão, isso é soberba. Não, é vida no Espírito. A Bíblia fala andar no Espírito e não vai satisfazer as concupiscências da carne. Anda na carne, vai colher morte. Anda no Espírito, vai colher vida eterna. O poder de Deus está aqui hoje à noite, para que você possa ter revelação de quem você é em Cristo Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo, mas é uma coisa que Ele vai fazer em parceria com o seu estudo. Quando você chegar em casa, começa a grifar, irmão Reagan falava tanto sobre isso, uma verdade que despertou a vida de tantas pessoas décadas atrás, pode transformar a sua vida hoje à noite. Começa a estudar o que a Bíblia diz ao seu respeito. Começa a ver o que a Bíblia diz como um espelho que está revelando quem você é de verdade. Eu não estou me vendo agora. Pode ser que eu pense que a minha barba está de um jeito que ela não está. Eu preciso de um espelho para me dizer onde eu preciso organizar, o que eu preciso fazer. E deixa a Bíblia ser o espelho que vai te dizer, de fato, quem você é em Cristo Jesus. É o que a Bíblia fala. Existe uma glória que vai ser refletida em você como por um espelho. O espelho vai revelar a você mesmo que está olhando. E você esperava que a glória de Deus vinha, mas a glória de Deus está aqui e ela precisa ser liberada. A glória não vai vir, a glória está aqui. O ser mais glorioso do mundo, da terra, de qualquer lugar que você possa achar, está vivo dentro de você. Você precisa viver Cristo. Diga, eu vou viver Cristo. Diga, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, eu vou viver pela fé no Filho de Deus. Eu vou viver pela fé em quem Ele é. Eu vou acreditar em tudo que Ele tem. Tudo que Ele pode. Porque tudo que Ele é, que Ele tem e que Ele pode, estão em mim. Oh, aleluia, aleluia. Você entendeu isso? Você entendeu a mensagem de hoje à noite? Quando você está em Cristo, você pode até nem saber porque algumas coisas acontecem. Você nem precisa entender tudo. Você precisa só saber que a tua trajetória está guardada. Se você está em Cristo, você vai chegar no lugar certo na hora certa. Não sei se você já viu ou ouviu
alguém falando sobre isso e tenho acompanhado o esporte, tenho começado a gostar de golfe. Não de jogar, porque é um pouquinho mais complicado, né? Mas de assistir. Às vezes o terreno está totalmente acidentado, os ventos estão soprando. Se você vai ver um jogador de golfe profissional, muitas vezes você vai pensar que ele está dando uma tacada em um lugar que não vai dar em nada. Mas um jogador experiente sabe que a força do vento vai jogar a bola para um lado. Ele sabe da inclinação da terra. Ele sabe qual taco usar, porque dependendo do taco você dá uma tacada mais forte, menos precisa, mais fraca, mas com precisão. Ele só dá a tacada. A bola faz uma curva e chega no local. Você está em Cristo, você não precisa ter medo de nada. Ah, mas o problema é grande demais, mas aconteceu isso, mas aconteceu. Ele está vendo a inclinação do vento, ele está vendo você indo para o lugar certo. Você só precisa se manter em Cristo, ele está aguardando a tua trajetória. Ele quer que os seus dias sejam bem vividos. Eu ainda podia pregar mais uma hora sobre Cristo e sobre quem você é nele, mas eu acho que já está suficiente. Eu quero só que você se apodere dessas verdades hoje à noite. Fique de pé.
Aumento, vai. João 14:12 diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Jesus disse, olha, aquele que crê em mim vai fazer o que eu fiz, aqui o que vocês têm visto acontecer, mas vai fazer coisas ainda maiores. Fica de pé, por favor.